Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos a mais um livro, Rainhas segundo a Bíblia. Este livro é de minha autoria, com pesquisas bíblicas, onde cataloguei e hoje estou compartilhando com cada um de vocês que chegou até o canal. O que a Bíblia nos fala sobre reis e rainhas? Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pé dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão confundidos. Quem se tornou rainha na Bíblia? Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Como se chamava a rainha de Sabá? Ainda em sua origem, ainda que a sua origem seja contestada, a rainha de Sabá, também conhecida como Maqueda, está no centro da mitologia etíope. O seu encontro com o rei de Israel, Salomão, há 3.000 anos atrás foi lendário. Batseba ou Betseba, em hebraico, Batsheha ou Batseba, foi, de acordo com a narrativa bíblica, rainha consorte de Israel como uma das esposas do rei Davi. O que a Bíblia fala sobre a rainha de Vasti? Vasti, recusando-se a ser uma mera mulher objeto, foi banida da presença do rei e Esther assumiu seu lugar. Ela perdeu a coroa e o marido, no entanto, não perdeu a dignidade. Vasti é reconhecida hoje como uma das grandes mulheres da história e um grande exemplo. Ela não aceitou seguir o fluxo de sua época, contestou. Qual foi o erro da rainha Vasti? Vasti deveria comparecer à festa, exibindo-se a mando do rei, portanto, a coroa real. Vasti negou-se a atender a ordem do rei, que era seu marido. Este ficou enfurecido, nele acendendo sua ira. Na melodiosa linguagem desse belo texto. O que aconteceu com Salomão e a rainha de Sabá? Movida pela curiosidade, a rainha Maqueda viajou para Jerusalém, onde ficou espantada com a sabedoria do monarca bíblico. Por sua vez, Salomão ficou abalado com a beleza de Maqueda e tentou retê-la no seu reino. Quantos quilômetros a rainha de Sabá viajou? A rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros de camelo para visitar Salomão. A Bíblia diz que ela foi até Jerusalém após ter ouvido a fama do rei Salomão e por respeito ao nome do Senhor. Ficou registrado no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Quem casou com a rainha de Sabá? Uma antiga compilação de lendas etíopes, o Quebra-Negast, Glória dos Reis, foi datado como tendo sido escrito há 700 anos e relata a história de Maqueda e seus descendentes. Neste relato, o rei Salomão teria seduzido
a rainha de Sabá, e tido com ela um filho, Menelik I, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. Qual é a rainha do meio-dia que a Bíblia fala? Rainha de Sabá nas escrituras hebraicas. A rainha de Sabá é uma das figuras mais famosas da Bíblia, mas ninguém sabe exatamente quem ela era ou de onde ela veio. De acordo com 1 Reis 10, de 1 a 13, as escrituras hebraicas, ela visitou o rei Salomão em Jerusalém, depois de ouvir de sua grande sabedoria. O que aprendemos com a rainha de Sabá? Aprendemos 3 coisas que podemos aprender com ela, a rainha de Sabá e Salomão. É bom orar, sabedoria e discernimento de Deus. Ele está muito satisfeito com esta oração. Ele quer que deixemos nosso pensamento e nossos caminhos e aprendamos o máximo que pudermos sobre suas ideias. Afinal, ele é o Criador da Terra e de todo o universo. Qual a cor da pele da rainha de Sabá? E ficou chocado ao descobrir que em muitas pinturas da visita do Antigo Testamento do rei Salomão, a rainha de Sabá, em outro nome para Sabá, era apresentada como uma mulher branca. África. Sua exata localização histórica é disputada pela região sul da Península Arábica e o leste da África. O reino poderia tanto situar-se na atual Etiópia ou atual Iêmen, ou até mesmo em ambos. O que significa o nome Sabá? Shabat, do hebraico, Sabat, Sabat ou Sabs, na pronúncia esquenazita, descanso, inatividade, também grafado como Sabá ou Sabat. É o dia do descanso semanal no judaísmo, simbolizando o 7º dia no Gênesis, após os 6 dias da criação. Qual é o segredo da rainha de Sabá? Em Sabá, as mulheres e os homens possuíam praticamente os mesmos direitos, por isso sua coroação foi muito festejada pelos súditos. A única coisa que fazia diferença entre homens e mulheres em seus direitos era a determinação religiosa de a rainha manter-se virgem. Qual foi o enigma da rainha de Sabá? A rainha disse ao rei Salomão: uma dessas flores é natural. Pode me dizer qual é? Salomão olhou atentamente, lançou mão de todos os recursos de sua sensibilidade, mas não conseguiu apontar a flor natural. Qual era o nome da rainha Esther antes de ser coroada? Segundo o livro de Esther, essa mulher originária da Judéia chamava-se Hadassah, que significa Míria em hebraico. Quando ela entra para o harém real, recebe o nome de Esther, que possivelmente era a designação dada a Mirta pelos medos. Qual foi a rainha que visitou Salomão? Depois de visitar Salomão, a rainha de Sabá ficou muito impressionada
especialmente com sua sabedoria e riquezas. O restante do capítulo 10 descreve as coisas que a rainha de Sabá provavelmente viu e observou que tornaram Salomão um rei muito impressionante. Quais são as rainhas da Bíblia? Conheça um pouco sobre a história dessas incríveis mulheres. Débora foi uma juíza e profetisa de Israel que liderava seu povo em uma guerra contra Cícera, comandante dos cananeus. Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Salvador. Sara, Miriam e Esther. Quem se tornou rainha na Bíblia? Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Quem foi a rainha de Davi? Batseba, Betsebe ou Beiseba em hebraico, Batferra ou Batserra. Foi, de acordo com a narrativa bíblica, rainha consorte de Israel como uma das esposas do rei Davi. Quem foi a terceira esposa de Davi? Aquinoam foi a terceira esposa de Davi. Aquinoam era esposa de Saul, Salmo 14:50, e quando viu Davi, a tomou por mulher. 1 Samuel 25:43. Eglé foi a quarta esposa de Davi. Qual o nome da rainha que foi substituída por Esther? A rainha Vasti, esposa de Xerxes, recusa-se a comparecer a uma recepção dada por seu marido perante seus convidados e, como resultado, é privada de sua posição como rainha e substituída pela judia Esther. Quem foi a esposa preferida de Davi? Batseba. Viveu uma térrida história de amor com o rei Davi e foi decisiva para o coroamento do seu filho Salomão. Ela foi uma das mulheres mais generosas e mais poderosas do Velho Testamento. E o que aconteceu com a rainha Esther? Morte nas mãos. Esther resistiu aos apelos de Mordecai, a princípio porque não achava que cabia a ele interceder. Ela podia ser a rainha, mas o rei não veio até ela para pedir conselhos. Na verdade, naquele momento, o rei Assuero não pedia para vê-la há um mês. E qual foi a rainha mais famosa do mundo? Cleópatra. É uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e uma das governantes mais famosas do Egito, tendo ficado conhecida somente como Cleópatra. Qual foi a rainha mais bonita do Egito? Nefertari foi uma grande rainha egípcia, esposa de Ramsés II, faraó do Egito, cujo nome significa a mais bela, a mais perfeita,
e é muitas vezes seguida pelo epíteto amado de Mut. E quem é Nefertari na Bíblia? A rainha Nefertari foi a esposa favorita de um dos faraós mais poderosos e influentes. Devido à sua influência, seu esposo ordenou a construção de um templo dedicado à imagem dela no complexo de Abu Simbel. Qual o nome da rainha Nefertari? Amossis Nefertari. Foi uma rainha do Antigo Egito, esposa do faraó Amossis I, fundador da 18ª dinastia. O seu nome significa nascida do deus Lua, a mais bela das mulheres. E o que aconteceu com o filho de Nefertari? Acredita-se que ela morreu na praga final do Egito, a morte do primogênito. Acredita-se que Nefertari teria morrido por volta de 1250 a.C. e a descoberta do seu templo e sua tumba foram fundamentais para deixar o registro da história, fazendo com que ela ficasse conhecida até hoje como uma das grandes rainhas da história do Egito Antigo. O que a Bíblia fala sobre Nefertari? Na Bíblia, era conhecida e amada de muitos, uma deusa bastante poderosa, sendo ela a deusa mãe e divindade prima. Qual a diferença entre Nefertiti e Nefertari? Nefertiti e Nefertari. Muitas pessoas confundem a rainha deusa Nefertiti com outra famosa rainha egípcia, Nefertari. Ao contrário de Nefertiti, que foi esposa do faraó Akhenaton, Nefertari foi companheira de Ramsés II e viveu durante o século XIII a.C. Qual é o significado do nome Nefertari? Teria nascido por volta de 1290 a.C. e morrido por volta de 1250 a.C. Seu nome significa a mais bela ou a mais perfeita, e o seu epíteto de amada de Mut, a deusa consorte de Amon de Tebas, sugere que ela pudesse ter nascido no sul. Então, ela é de 1250 a 1290, nascimento e morte. Nefertiti foi a rainha da 18ª dinastia de faraós do Antigo Egito, venerada entre os egípcios da sua época como uma deusa viva. Este importante personagem da história egípcia viveu durante o século XIV a.C. e era a esposa oficial do faraó Amenhotep, que ficou conhecido como Akhenaton. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a rainha. Ela simplesmente desapareceu dos registros feitos naquela época. E esse mistério tem tudo a ver com a sua história. Quem era mais bonita, Nefertiti ou Cleópatra? A beleza egípcia virou referência. Era a da Nefertiti.
a rainha mais influente e mais bonita do Egito. Ela governou no auge do poder e na era mais rica. Por que Nefertiti foi importante? A rainha teve grande importância na disseminação do culto monoteísta, junto com o seu marido, pois era uma das únicas que podia reverenciar e interceder diretamente com o rei Sol Atum. Qual era a cor da pele de Nefertiti? No objeto não existe uma identificação nominal que identifique que seja Nefertiti, mas o que identifica como tal é a sua coroa azul, amplamente utilizada por esta governança. Quantas rainhas teve o Egito? Em todas estas gerações existiram 18 reis etíopes e uma rainha. Os restantes eram todos homens egípcios. O nome da rainha era o nome da princesa da Babilônia, Nitocris. Em todas estas gerações existiram 18 reis etíopes e uma rainha. Quem foi Nitocris na Bíblia? Nitocris, em grego, Nitocte, foi uma rainha da Babilônia que seria desconhecida se o historiador grego Heródoto não a tivesse descrito em suas histórias. Ela é apresentada como a segunda rainha da Babilônia e é acreditada como construção de vários edifícios na cidade. Supostamente criado pelo rei Nabucodonosor em 605 a.C., para presentear sua esposa, a rainha Amirtes, na cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Os jardins suspensos consistiam em uma estrutura arquitetônica de terraços que continham uma infinidade de espécies de fauna e flora. Como era a rainha Nefertari? Nefertari foi uma das rainhas mais poderosas do Egito Antigo e viveu ao lado do marido Ramsés II, um dos mais conhecidos faraós da história do século XIII a.C. De beleza lendária, a regente era também bem educada, sabia ler e escrever hieróglifos e participou da vida política da 19ª dinastia egípcia. Estas foram umas das curiosidades que podemos dizer que encontramos na Bíblia. Claro que existem mais. Espero ter colaborado com sua vida. Compartilhe, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Temos vídeos novos todos os dias. Coloque nos comentários seu nome e a cidade ou país de onde está vendo este vídeo. Gratidão, Lili Marlene.